Esse embate entre o dono do X, o bilionário Elon Musk, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vem repercutindo bastante. Nós vamos conversar agora com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, que vai nos ajudar a entender aspectos legais desse embate. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Metrópolis. Boa tarde e que prazer mais uma vez falar ao Metrópolis, sempre com tanta gente tão qualificada. Eu vou começar com uma pergunta bem direta. O ministro Alexandre de Moraes pode sim tirar o X, a rede social X, do ar? Na verdade, não é o ministro, né? O Poder Judiciário brasileiro, o Brasil, que é um país soberano, pode sim retirar a plataforma do ar, a depender se essa plataforma não estiver atendendo às decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro. Se essa plataforma deixa de cumprir decisões judiciais, uma das sanções possíveis, além das pecuniárias, é a própria inabilitação para que continue no ar pelo território nacional. Então, seria uma possibilidade, sim, a partir de uma reiteração de descumprimento de decisões judiciais. Bom, para além do X, para além da rede social, a gente tem a pessoa física de Elon Musk, que acabou sendo investigado, inserido no inquérito das fake news. A gente pode dizer que essa investigação, ela pode sim acontecer? De que forma ele pode ser investigado fora das redes sociais, como pessoa física, a gente pode dizer assim? Olha, eu acho que o mais importante, e tem muito folclore sendo dito nas redes sociais sobre isso, é o seguinte: todo mundo, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, elas têm que cumprir decisões judiciais. O Brasil é um país soberano, tem o nosso poder judiciário, e as decisões judiciais elas são cumpridas, ou então se recorre de uma decisão judicial, se tenta um efeito suspensivo, mas ninguém pode chegar e falar, não gostei da decisão judicial, vou deixar de cumpri-la. E o que está acontecendo é que o empresário, mundialmente conhecido, uma das pessoas mais ricas, se não a pessoa mais rica do mundo, um bilionário, está dizendo, a partir da sua visão pessoal sobre o que é liberdade de expressão, que ele não concorda com decisões judiciais e que a empresa que ele comanda vai deixar de cumprir decisões judiciais. Isso é gravíssimo. Imagine se as pessoas mundo afora, empresários e pessoas de qualquer profissão, a partir de decisões judiciais que não lhes são agradáveis, dissessem simplesmente que não vão mais cumprir decisão judicial. Então é isso que se trata. Elon Musk está dizendo publicamente que ele não concorda com decisões a partir da sua visão pessoal sobre o que é liberdade de expressão, que é diferente daquilo que a justiça brasileira tem dizendo, e está dizendo que não vai cumprir essas decisões. Nós não estamos aqui dizendo que a justiça brasileira está cerceando a liberdade de alguém ou que está fazendo censura. Não é isso que se trata. As pessoas são livres, nos termos da Constituição, para se manifestar a partir do seu pensamento. Acontece que a internet é um lugar livre, uma arena livre, para as pessoas cometerem crimes. Não é salvo-conduto para cometimento de crimes. E algumas pessoas, como é o caso do Alan dos Santos, a partir de processo judicial e tudo mais, tiveram contra si decisões judiciais. E simplesmente a plataforma está dizendo que não vai cumprir essas decisões. Isso é muito grave, isso é muito sério. Bom, o ministro Alexandre de Moraes alega que houve dolo e alega que houve incitação ao crime. De que forma a gente pode dizer que Elon Musk incitou o crime? A incitação ao crime aí tem o crime de desobediência de decisão judicial, é o principal. E também a divulgação de conteúdo falacioso, conteúdo inclusive tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Então tem uma série de delitos e também de ilegalidades que podem ser colocadas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham, quem está nos assistindo, tenham a noção de que nós não estamos falando de um suposto embate entre o ministro e o Elon Musk, o empresário. Nós estamos mostrando que o ministro, ele representa o Poder Judiciário brasileiro, ele representa a Suprema Corte Brasileira, que no Brasil tem o nome de Supremo Tribunal Federal, e essas decisões judiciais, a gente goste ou não, elas devem ser cumpridas. O problema é quando alguém chega e fala, olha, não vou cumprir uma decisão judicial
porque eu não concordo, ou na minha visão pessoal sobre o que é liberdade, aqui essa decisão está extrapolando um pouco. É justamente isso. Nesse sentido que o ministro Alexandre de Moraes se manifesta no processo, no inquérito, dizendo o seguinte: isso daí pode acontecer incitação ao crime. Alguém pode estar induzindo pessoas a cometerem crimes pela internet. Nós vimos que, com a tecnologia, com a realidade que nós temos atualmente, o que acontece? A grande praça pública de discussão, o grande debate brasileiro, ele se dá especialmente pelas redes sociais e pela internet. As pessoas não ficam discutindo mais na rua, no bar, na frente da igreja, como era no passado. Isso não só no Brasil, como no mundo todo. Agora, fica muito preocupante quando o próprio dono da empresa que representa essa rede social e sendo dono também de uma outra empresa que distribui internet via satélite pelo mundo todo, decide ele mesmo, e não o judiciário, aquilo que ele acha que é lícito ou que é ilícito, aquilo que no pessoal dele é liberação e aquilo que não é, que é crime. É complicado. Bom, você falou uma coisa interessante, que hoje as pessoas discutem política, discutem assuntos importantes na internet, né? Não discutem mais pessoalmente, na porta da igreja ou em família. De que forma Elon Musk pode ser punido fora das redes sociais? De que forma ele pode ser punido pela justiça brasileira? Ele pode, por exemplo, ser impedido de entrar no Brasil? Ele pode acontecer, num último caso, com qualquer cidadão internacional que cometa eventualmente um crime violando a legislação brasileira, uma ordem de prisão caso entre no Brasil. Isso pode acontecer. Ele pode ter também sanções pecuniárias de operações financeiras dele ou de suas empresas no Brasil. Então é possível haver sanções para qualquer cidadão, ainda que não seja uma pessoa que resida no Brasil, que seja brasileiro, nato ou naturalizado e tudo mais. Porque eventuais delitos, como a gente trabalha com a soberania, e o Brasil é um país soberano, tudo que acontece dentro do território nacional, envolvendo especialmente brasileiros, pode ensejar responsabilizações. Ser estrangeiro não significa um salvo-conduto para cometer crimes. E, em se tratando de internet, essas situações se tratam no Brasil, porque a empresa X, ela opera no Brasil, ela tem plataforma, ela tem representação jurídica no Brasil, e inclusive o ministro bem destacou, fez reuniões com a Justiça Eleitoral justamente no sentido de colaborar com a Justiça Eleitoral brasileira nesse debate. Nós temos uma situação de muita polarização no Brasil e alguém dizendo que não vai cumprir decisão judicial, seja qual for a natureza ideológica, é muito grave. Imagine só se as pessoas, se outras redes sociais resolvem fazer isso também. Lembre-se que nós tivemos um problema gigantesco no passado em relação ao Telegram, que depois decidiu colaborar com a Justiça Eleitoral. Agora imagine se, de repente, o Telegram fala, também não vamos cumprir decisão judicial. O WhatsApp vai falar, também não vamos cumprir. O Instagram, o Facebook e tudo mais, nós teremos uma terra sem lei no Brasil, no Vale Tudo, e eu tenho certeza que nem a direita e nem a esquerda querem o Vale Tudo no Brasil. Doutor Renato, o senhor falou sobre responsabilização, essa é uma palavra boa para a gente comentar. Como a gente viu um embate direto entre Elon Musk e entre Alexandre de Moraes, apenas Elon Musk pode ser responsabilizado ou outras pessoas que estão à frente do X, do antigo Twitter, aqui no Brasil, também podem ser responsabilizadas? As pessoas podem ser responsabilizadas na medida das atividades que ocupam. Então, naturalmente, o próprio Elon Musk e mais pessoas que também estão no comando da empresa podem ser eventualmente responsabilizadas a partir daquilo que nós pensamos de cada um responde pelos seus próprios atos. Isso sob a perspectiva do direito penal. Agora, envolvendo sanções no direito civil, no âmbito empresarial, também é possível, especialmente no caso, que o ministro Alexandre de Moraes já deixou muito claro, de multa diária. Olha, tem perfis que têm uma ordem judicial para que esses perfis sejam bloqueados, excluídos, seja lá a nomenclatura que se use. Se alguém deixa de cumprir uma decisão judicial, fala, não, nós não vamos excluir esse perfil porque nós entendemos que ele não está violando as nossas regras da nossa comunidade, da nossa plataforma.
Mas isso é irrelevante. Se está violando lei, se está violando uma decisão judicial, pouco importa a decisão da empresa, se viola a sua política ou não. Tem que cumprir a decisão judicial. Ao não cumprir a decisão judicial, paga-se multa. Essa multa, eu sei que a gente está falando de um bilionário, mas é uma multa de R$100 mil atribuída por perfil por dia, que pode ser majorada, inclusive até o pessoal resolver cumprir. Eu fico sempre muito com medo com esse tipo de desafio. A gente está falando de uma das pessoas mais ricas do mundo, dizendo ao mundo qual é a sua visão pessoal sobre o que é liberdade de expressão e dizendo, escolhendo qual tipo de decisão judicial vai cumprir nas suas atividades. Está falando do Brasil. Poderíamos estar falando do Estado, da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa. Boa parte do mundo democrático vai ter eleições nesse ano. Então teremos uma série de eleições na Europa, teremos eleições nos Estados Unidos. Imagine o perigo que isso pode gerar no mundo inteiro a partir de comportamentos como esse, ao não se cumprir decisões judiciais. Doutor, essa possibilidade de suspensão, bloqueio de qualquer rede social, isso pode ser configurado de alguma forma numa futura ação de uma pessoa, que uma pessoa possa entrar na justiça, como censura? Ou seja, daqui para frente, se houver suspensão ou bloqueio do X, alguém pode sim entrar com ação na justiça alegando censura? A censura, o Brasil não tem censura. Nós tivemos censura no período do regime militar, em que o conteúdo era previamente verificado e autorizado ou não a sua publicação. Então, nós não temos censura. No Brasil, a censura não existe. O que acontece é, não se pode confundir censura com o salvo-conduto para fazer o que quiser, sem nenhuma responsabilização. O direito à livre manifestação do pensamento, previsto no artigo 5º da Constituição, não é um direito absoluto. Lembre-se lá, sempre todo mundo tem uma pessoa mais velha que fala, o meu direito acaba quando começa o seu. Então, quando nós estamos falando da liberdade de expressão, as pessoas podem se expressar, só que elas têm a responsabilidade de arcar com as consequências daquilo que elas dizem, inclusive no âmbito das redes sociais. Não é porque é o mundo digital que pode falar qualquer coisa. Você não sai na rua ofendendo aleatoriamente as pessoas, porque sabe que vai ser responsabilizado por isso. A mesma coisa vale para as redes sociais. Se alguém ultrapassa a sua liberdade de expressão, começa a cometer crimes, calunia pessoas, difama, injuria pessoas, diz que essas pessoas fizeram coisas que não fizeram, acaba atacando a reputação, acaba incitando, inclusive, o discurso de ódio, o crime de ódio, acaba tendo comportamentos nazistas e tudo mais, tudo isso é possível de responsabilização. Por isso que não é uma terra sem lei. E isso não se confunde com censura. Daí, claro, o Poder Judiciário vai falar, esse cara aqui, esse sujeito, esse perfil aqui, está ultrapassando o limite do razoável. Então, não é ser tolerante com tudo. O Poder Judiciário tem a obrigação de, enquanto outros crimes, outras ilegalidades acontecerem, vai se cercear justamente o direito à livre manifestação do pensamento para se garantir outros direitos. Porque o direito à honra, por exemplo, também é um direito garantido pela nossa Constituição. Se uma pessoa está sendo atacada na sua honra, sendo difamada, sendo caluniada nas redes sociais, sendo tudo mentira, então não é liberdade de expressão, é violando o direito à honra das pessoas. Então sempre parece que existe esse conflito, mas é um conflito aparente entre direitos. A gente tem que pensar, é simplesmente liberdade de expressão ou está se havendo algo que é muito mais elevado, algo que é perigoso e que merece a atenção do Poder Judiciário? Maravilha, doutor Renato Ribeiro, muito bem explicado mais uma vez. Obrigada pela parceria aqui com o Portal Metrópolis, com a nossa TV Metrópolis. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e mais uma vez falando com todos vocês, sempre com essa audiência crescente do Portal Metrópolis, mostrando, por exemplo, que a internet, a rede social, ela tem uma função informativa, que não se confunde com censura, que leva a informação. Então,
esse tipo de conteúdo justamente não é cerceado na liberdade de expressão, na liberdade de manifestação do pensamento, em detrimento a conteúdos que são falaciosos, que são fraudulentos. Então, parabéns ao Portal Metrópolis. Obrigada.